Olá! Mais uns segundinhos para o pessoal ir entrando. Bom dia! Muito bem! Bom, gente, estamos na nossa segunda semana de aquecimento, com lives todos os dias, né? Aquecimento para o quê? Para a jornada da psicóloga consultora. Então, se você é psicóloga e tem interesse em aumentar a renda e ser dona da própria agenda com consultoria, não pode perder essa jornada que vai acontecer na semana que vem, do dia 27 ao dia 31. O link está aqui na bio. Então, dá uma conferida, já vai ali, faz a sua inscrição para não perder a jornada, tá certo? Olá! Muito bem! Bom, para quem não me conhece, eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. Isso mesmo, e o tema da nossa live de hoje é o dilema da venda para a psicóloga. Gente, é bem interessante porque esse tema, como prospectar clientes, como vender para clientes de consultoria, talvez seja a maior dificuldade, o maior desafio para a psicóloga, de acordo com as pesquisas que eu tenho feito, É o item mais citado ali como uma dificuldade, um receio, uma insegurança, um problema. Então eu resolvi trazer um pouco desse conteúdo, desse tema para a live de hoje. Então, se você conhece alguma psicóloga que também tem esse receio, que às vezes evita ou resiste em trabalhar com a consultoria para as empresas, porque não sabe como vender, porque não sabe como prospectar clientes, encaminhe esse aviãozinho aqui para ela, dessa live ou desse vídeo, se você estiver assistindo depois. Encaminha para ela, porque talvez ela vai poder se beneficiar aí desse conteúdo. Muito bem? Vamos lá então, gente. Por que existe, então, esse receio tão grande? Eu percebo que na grade curricular dos cursos superiores em psicologia, pouco se tem na grade curricular, uma disciplina de marketing pessoal, de marketing, para vender o seu serviço mesmo, ou de empreendedorismo. Pouco se fala sobre isso. Na época que eu me formei, eu me formei em julho de 2000, então fazem alguns anos aí, que eu me formei. E nessa época, na grade curricular não tinha nada de marketing, não tinha nada de empreendedorismo, a gente não ouvia falar sobre isso. Então, a gente sai da faculdade muito crua para vender o nosso serviço, Muito crua. Hoje, nas grades curriculares de algumas universidades, já existe sim no curso de psicologia essa disciplina optativa, ou empreendedorismo ou marketing de vendas, enfim, marketing pessoal também. E tudo que a gente faz hoje, isso é bem importante a gente ter clareza, acaba sendo uma forma de trabalhar o nosso marketing, mesmo a gente não querendo. E logo, logo a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, a importância da gente falar sobre esse tema é justamente porque quando a gente quando a gente saiu da faculdade, a gente pouca coisa aprendeu sobre como vender o nosso serviço. Não sei qual era a ideia, enfim, não se falava nisso. Talvez o próprio pessoal, os coordenadores de curso, achavam que isso não era tão necessário naquele momento. Mas cada vez mais a gente vem descobrindo o quanto é importante a gente direcionar o serviço para o nosso público certo, para quem a gente quer atingir, Então já temos um avanço aí em termos de universidades que já estão oferecendo disciplinas de marketing pessoal, de empreendedorismo para os psicólogos, para quem está, para os acadêmicos. Mas eu vou dizer para vocês que mesmo as pessoas que estão há bastante tempo no mercado ainda resistem muitas vezes em trabalhar com a consultoria justamente porque ainda não sabem como vender o seu serviço, Como é que vão prospectar os clientes. Então isso mesmo depois de muito tempo formada, trabalhando já, atuando no mercado de trabalho em outras frentes, tem esse receio quando a gente fala da consultoria. Então é um problema grande
né? Porque querendo ou não, a gente às vezes pode estar perdendo, essa psicóloga pode estar perdendo a oportunidade de aumentar a sua renda, de ser dona da própria agenda com consultoria, justamente por esse medo, por essa insegurança, né? Olhando a venda do serviço como um problema, porque ela entende que ela não sabe fazer esse papel, né? Fazer essa parte comercial. Que quando a gente começa pequenininho, a gente precisa fazer essa parte também, né? Então, a própria psicóloga acaba fazendo todas as áreas da sua empresa, do seu pequeno negócio, mas que para ele crescer, para ele se desenvolver, né, para a gente evoluir enquanto negócio, a gente precisa investir realmente tempo e energia nisso também. Então, existe um preconceito, talvez até, por essa questão de fazer marketing para a psicologia, como se isso fosse errado, como se a gente não pudesse fazer dessa forma, né? Mas, gente, vender, quando eu quero vender um serviço, eu preciso fazer esse passo anterior, que é o marketing. Mesmo que eu não faça conscientemente, de alguma forma, quando eu vendo, eu fiz alguma propaganda, mesmo que seja inconsciente. A gente vai falar um pouco mais dos tipos aí, né, de direcionamentos que a gente pode fazer de uma forma voluntária ou involuntária, né, natural ou realmente muito focada naquilo que a gente quer. Então, falar de marketing, o marketing ele acaba sendo uma preparação, a gente prepara o nosso futuro cliente aí para depois fazer a venda. E a venda daí vai acontecendo de uma forma muito mais fluida quando eu faço um bom marketing do meu negócio, né? Um bom marketing da minha consultoria. É importante a gente destacar, gente, que o mercado ele está aberto, o mercado como um todo, né? O mercado profissional, o mercado onde a gente vende os nossos serviços, onde as pessoas vendem os seus produtos também. A gente fala de serviço porque consultoria é um serviço, certo? Geralmente na nossa área a gente vende mais serviços do que produtos. Bom, o mercado está aí aberto então e a gente precisa desbravá-lo. Ou quem estiver mais disposto a desbravar esse mercado é quem vai ter mais oportunidades aí nele também, quem acaba vendendo mais, quem prospecta mais. Então, usar isso de uma forma inteligente, né? Claro, sempre fazendo um marketing pautado no nosso código de ética profissional, né? Direcionado aí com uma postura profissional, porque tudo que a gente divulga, a gente está divulgando a nossa imagem também, então isso é bem importante até para a confiabilidade do nosso trabalho, para a credibilidade do nosso trabalho. Mas se a gente perde essa oportunidade ou acha que a gente não precisa fazer isso, ou que é ruim fazer isso, que é chato, que não consegue se sentir à vontade em fazer isso, sempre que a gente bloqueia essa ação de fazer o marketing, a gente acaba talvez perdendo muitos clientes aí pela frente, né? Por quê? Porque a gente vai deixando espaço para as pessoas que estão ali fazendo o seu marketing de uma forma idônea, correta, honesta, que poderia ser o nosso caso também, mas a gente às vezes acaba, enfim, por receio, vergonha ou sei lá, né? Algum medo não fazendo isso, até o medo da exposição mesmo, e quando a gente faz o marketing a gente acaba se expondo, só que a gente se expõe de qualquer forma, né, no mercado. Então, mais vale a gente se expor de uma forma direcionada, consciente, né, e focado naquilo que a gente de fato quer conquistar, no resultado que a gente quer, atraindo os clientes que a gente quer. E quando eu falo isso, então nós temos aqui uma possibilidade de fazer de que forma, né? Essa divulgação do nosso trabalho, esse marketing do nosso trabalho. Nós podemos focar energia e investimento mesmo quando a gente impulsiona alguma divulgação nossa nas redes sociais, ou no próprio Google, Meu Negócio, enfim, né? Ou em alguma propaganda, num banner, num cartaz, enfim, gente, aí existem várias possibilidades. Mas eu posso investir, então, a minha energia e esse investimento num público direcionado, né? Direcionado como para... O que significa o público direcionado? Só para vocês entenderem. São aqueles potenciais clientes que eu imagino que é esse público que eu quero alcançar.
Então, quando eu faço a divulgação bem direcionada, eu estou focando nesse público, né? Eu coloco as características ali para o meu marketing, para a minha divulgação chegar para essas pessoas. Quando a gente fala de empresas, tá? Isso é bem interessante também a gente prestar bastante atenção. Quando eu divulgo para as empresas via rede social, por exemplo, eu preciso pensar que eu estou divulgando para as pessoas, para os profissionais daquela empresa que podem querer o meu produto para levar para aquela empresa. Não é para o nome da empresa específico, porque as empresas também têm redes sociais, só que geralmente essas redes sociais são administradas por agências, pela área da comunicação, né, pelo próprio marketing da empresa, e não necessariamente são administradas por um público que vai comprar o meu serviço. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de consultoria em psicologia organizacional, nós estamos falando de um público que vai comprar o nosso trabalho de RH, de saúde ocupacional, né, da medicina, ali, da saúde ocupacional, mas muito gestão de pessoas, DHO, desenvolvimento humano, né, tem vários nomes agora para o departamento de recursos humanos, que era o mais conhecido antigamente, área de gente, departamento de gente, enfim. Mas é para esse pessoal que trabalha com pessoas dentro das empresas, entende? Então, na sua rede, se você for fazer isso via rede social, faça uma divulgação, né? Faça uma publicação direcionada para esse tipo de público. São essas pessoas que trabalham dentro da área de pessoas, do departamento que cuida de pessoas lá nas empresas, que precisam ser chamadas a atenção para que elas considerem, opa, isso aqui é interessante para eu levar para minha organização. Opa, isso aqui eu tô pensando, né? Eu tava precisando disso mesmo, tô pensando num projeto relacionado a isso. Entende? Então nós precisamos direcionar o nosso marketing, a divulgação do nosso trabalho para as pessoas que trabalham, né? Para os profissionais que trabalham dentro das empresas relacionados às pessoas, nos departamentos que cuidam de pessoas. Faz sentido isso para você? Tá? É bem importante a gente não perder essa nossa linha de raciocínio, de direcionamento, quando a gente escolhe fazer esse marketing direcionado para o nosso público-alvo, para aquele público que a gente realmente quer atingir. Mas a gente também existe uma outra forma de divulgação aí que é sem direcionamento nenhum. Simplesmente quando eu falo de rede social, que a gente tem usado muito hoje, né? Eu tenho uma rede social e vou colocando as minhas divulgações ali, as minhas postagens, mas sem um planejamento, sem uma intenção por trás dela. E, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando que eu quero enganar alguém, né? Que eu tenho uma intenção por baixo dos panos. Não, é uma intenção genuína, verdadeira, que eu declaro ali na minha divulgação. Só que eu tenho que usar essas minhas divulgações de forma estratégica. Eu não posso simplesmente colocar lá qualquer coisa. Eu tenho que saber o que eu quero com aquela divulgação ali. Porque, afinal de contas, para que eu vou fazer uma postagem se eu não tenho nenhum objetivo com ela, tá? Então, qual é o objetivo da sua postagem? Para quem que você quer? Enfim, isso é importante quando a gente direciona. Agora, tem pessoas que simplesmente fazem a divulgação do seu negócio sem nenhum direcionamento. Vão alimentando, né, as próprias redes sociais, o próprio LinkedIn, que é uma rede profissional, ou então postando coisas num site institucional que vai estar lá no Google quando a empresa, né, alguém da empresa está lá procurando, mas sem um direcionamento, sem direcionar para um público que realmente você quer alcançar. Então isso é mais uma forma de divulgar o seu trabalho, não deixa de ser. Se é certa, se não é, se é boa, se é ruim, independente, isso vai depender muito do seu objetivo profissional, do objetivo do seu negócio. Agora, uma forma, não deixa de ser uma forma de divulgação, de fazer o marketing. E tem pessoas que escolhem simplesmente não divulgar nada, nem nas redes sociais, nem na internet, nem no folder, nem no cartaz, nada. Só que quando eu não divulgo nada, eu não posso esquecer da minha pessoa, porque eu represento a minha empresa, então as pessoas que me conhecem, por onde eu transito, né, aonde eu estou presente,
elas vão olhar para mim com referência ao meu trabalho e vão fazer essa relação. Então, a minha imagem tem muita relação com o meu negócio. Quando alguém de fora, né, uma outra profissional de fora, pode olhar para mim e pensar assim, poxa, ela tem uma consultoria aí de psicologia organizacional e ela se comporta dessa forma, ela tem esse resultado, ou ela tem resultados bons ou resultados ruins, enfim. Mesmo a gente não querendo fazer um marketing, né, divulgar rede social, como eu falei para vocês, né, em todos os canais possíveis aí, mas eu não deixo de fazer o marketing porque eu faço meu marketing pessoal mesmo sem eu querer. As pessoas estão ali me observando, a minha imagem fala muito do meu negócio. Então, mesmo inconscientemente, eu estou fazendo de alguma forma um marketing, mas sem essa consciência, entende? Então, por isso a importância também no nosso posicionamento onde quer que a gente esteja, tá? Então, existem essas possibilidades aí. Só que quando eu direciono dessas 3 possibilidades, né? Direcionar para o meu público-alvo, fazer a divulgação, mas não direcionar e simplesmente não divulgar, mas a minha imagem tá ali falando de mim. Quando eu tô fazendo, né, alguma dessas 3, se eu olhar para as 3, o potencial que tem de maior venda nesse sentido é quando eu direciono para o meu público-alvo. Quando eu faço a divulgação do trabalho para aquela pessoa lá do RH que vai poder me contratar. Né? Quando eu tenho uma intenção por trás daquela postagem que eu fiz, daquele folder que eu entreguei, de um banner, de um cartaz, enfim, de um outdoor que eu participei, né? De uma postagem no LinkedIn. Então, eu estou direcionando para aquele público-alvo. Quando eu direciono, eu tenho muito mais poder, né, de venda. Eu tenho muito mais poder de convencer aquele meu cliente ali, que já é um cliente que eu estava de olho nele, a comprar o meu produto, porque eu falo uma linguagem que ele quer ouvir. Eu falo de coisas que ele precisa. Eu trago soluções para os problemas deles, certo? Então, quando eu direciono, eu potencializo o meu poder de venda, tá? E aí sempre, de novo, pautado na ética profissional. A gente não pode esquecer disso, isso é super importante. Tem psicólogas que me falam assim, Candice, para mim o marketing melhor é o boca a boca. Sabe, aquele que eu atendo uma empresa, ela vai falando para outra pessoa, né, me direcionando para outra empresa, dando referências de mim para outras organizações. E eu acredito que esse é o marketing mais poderoso que existe. É o boca a boca, porque eu só vou falar bem de uma consultoria que me atendeu se ela me atendeu bem, né? Se ela trouxe um resultado para a minha organização, se ela resolveu o meu problema, se ela trouxe, né, a solução aí para aquilo que eu precisava. Senão eu não faço a propaganda dela. E quando tem referência, com certeza gera mais credibilidade para outra empresa que está precisando do tipo de serviço que eu ofereço. Né? Então faz sentido, é o marketing mais poderoso que existe. Mas a gente não pode desconsiderar que existe uma parcela aí do mercado, né? Uma fatia de mercado que ela não sabe que precisa de mim ainda. Né? Existem pessoas de RHs, de saúde ocupacional, que estão, esses profissionais lá dessas empresas, que ainda não perceberam que precisam do meu tipo de serviço. Então, o poder que tem, né, esse marketing direcionado é nesse sentido de atingir também essas pessoas que ainda não sabem que o meu serviço pode solucionar o problema dela. O problema dela dentro da empresa, entende? O problema dela que ela está percebendo que ela precisa resolver ali com uma equipe, com o clima organizacional, cuidar da saúde mental do colaborador, né? Fazer uma avaliação de desempenho, avaliar os riscos psicossociais. São problemas que você, como consultora de psicologia organizacional, pode ajudá-la, né? Dependendo do seu nicho. Só que, às vezes, ela ainda não sabe que precisa dessa solução. Ou ela pode achar que não existem pessoas, consultorias hoje, que trabalham ou que têm uma solução assim para a sua organização. Então, quando eu faço esse marketing direcionado, eu posso atingir e atinjo também
essa fatia de mercado, sabe? Que ainda não, essa parcela de pessoas, de profissionais que estão nas organizações e que ainda não sabem que precisam de mim. Entendeu? Então, por isso é bem importante a gente direcionar. E aí, quando eu trabalho nesse sentido, né? Eu vou trazendo conteúdos, dados, informações, números de pesquisa, sabe? Eu vou convencendo, eu vou mostrando, eu vou sensibilizando ali nas minhas redes sociais, nas minhas divulgações, coisas que podem fazer ela pensar sobre a solução que eu ofereço, né? Sobre o tipo de consultoria, o tipo de serviço que eu posso oferecer ali para a organização dela e para ajudá-la nesse processo. Entendeu? Então, isso tudo esses benefícios que eu vou mostrando nas minhas redes sociais, né, ali divulgando, direcionando para essas empresas, isso acaba potencializando também, né, a forma dela olhar, considerar o meu trabalho, vai despertando o interesse por aquilo que eu faço, despertando o interesse pelo tipo de serviço que eu ofereço, certo? Muito bem, agora, existem algumas formas de fazer isso quando a gente pensa em divulgar, por exemplo, o nosso portfólio para uma organização, né? Eu falei um pouco mais agora, até esse momento sobre redes sociais, sobre banners, sobre, enfim, fazer materiais para consultoria, da consultoria para divulgar para as empresas, cartazes, folders, enfim, todo esse material, todos esses canais de comunicação. Só que um deles em especial que eu queria apresentar para vocês e falar como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais assertiva é encaminhando um e-mail, né, para a empresa onde eu quero fazer a divulgação do meu trabalho. Então, considerando aqui que você já tem um portfólio feito, né, e a gente já falou disso em alguns outros momentos de como fazer, você já tem um portfólio montado com os seus serviços, tudo direitinho, como é que você encaminha isso para uma empresa? Primeiro passo aqui, e aí eu até vou te dizer o seguinte, né? Vamos começar pelo jeito errado de fazer isso. Nunca encaminhe simplesmente assim, ó, vá lá no Google, pega o e-mail institucional, contato@empresa X, contato@empresa Y. Nunca faça isso, tá? Fazer essa lista de e-mails de empresas com contato arroba, ou fale conosco arroba, sabe, dúvidas arroba, porque esse tipo de e-mail pode chegar em pessoas que não vão fazer nada com o seu portfólio, né? Pode ficar lá na mesa de alguém que não vai ter interesse nenhum pelo serviço que você oferece, né? Pode chegar para alguém que nem conhece o que é o seu trabalho, ou que necessidade o seu serviço poderia atender aquela empresa ali. Então, tome bastante cuidado quando você vai fazer essa captação de e-mails para direcionar o seu portfólio para as pessoas certas. Qual que é a dica que eu deixo aqui para você? Faça contatos por telefone se você não conhece as pessoas de RH ou de saúde ocupacional, dependendo do nicho que você vai oferecer de serviço. Faça contato com a empresa por telefone, pelo WhatsApp, que hoje a maioria das empresas também tem o WhatsApp, né? Faça contato e pergunte qual é o e-mail da pessoa responsável por área X. A pessoa responsável pelo RH, a pessoa responsável pelo treinamento e desenvolvimento, pessoa responsável pela saúde ocupacional, que pode trabalhar a saúde mental do colaborador, quem que contrata consultorias na empresa. Então, busque saber qual é o e-mail da pessoa responsável pelo serviço, né, por aquela que pode ter interesse pelo serviço que você oferece. Tendo esses e-mails em mãos, né, e aí nessa ligação você até pode tentar falar primeiramente com essa pessoa antes de só pegar o e-mail. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, a maioria das pessoas que estão lá no RH, elas não atendem qualquer consultoria que está lá ligando pela primeira vez e quer se apresentar. Elas pedem para encaminhar o material por e-mail e aí depois, tendo interesse, elas fazem contato com a gente. Se você conseguir falar direto com a pessoa da área, né, melhor ainda.
Se você conseguir, inclusive, às vezes você pode estar no telefone certo, no lugar certo, na hora certa, e a pessoa estar procurando alguém com o seu tipo de solução, o tipo de serviço que você oferece na consultoria, e ela já marcar, inclusive, uma reunião para você apresentar o seu portfólio. Se você tiver essa oportunidade, gente, isso é show, mas isso acaba sendo uma raridade, às vezes, quando a gente entra em contato. Não é comum, tá? Não é comum. Por isso que no momento que você liga para a empresa, você precisa estar preparada para falar com a pessoa da empresa, né? A responsável lá também, caso você consiga falar diretamente com essa pessoa. Então, se prepare antes de fazer essa ligação, né? Não pense que você só vai fazer uma ligação ali, pedir um e-mail e deu. Se você conseguir já, né, pedir, olha, eu gostaria de falar com fulano, com alguém, né, da área de RH responsável por essa área, e se a pessoa, telefonista, enfim, alguém te passar para essa área e você conseguir falar, você já aproveita, faz o seu pitch de venda ali, né? Se apresenta brevemente. Claro, é importante que você seja objetivo também, porque a pessoa que está dentro da empresa, geralmente ela não tem muito tempo para ficar batendo papo no telefone. Então, seja bem objetiva, assertiva no que você está falando, mas passe a sua mensagem. Então, esteja preparada no momento que você liga, mesmo que você só capte o e-mail da pessoa responsável, esteja preparada para falar com ela, se assim você conseguir fazer, porque existe essa possibilidade. Não é comum, mas existe, tá? Então, esse é o primeiro passo ali, entrar em contato. Se você não conseguiu falar com a pessoa ali no telefone, a pessoa responsável, né, por contratar o tipo de serviço que você oferece, o tipo de consultoria que você dá, você vai fazendo essa lista de e-mails das pessoas que você está captando ali, que já está um e-mail já mais direcionado do RH, da pessoa X do RH que trabalha com essa área. Vai fazendo essa lista, faz uma planilha com o nome da empresa, né, o contato, o telefone também, pega o nome da pessoa responsável. Por quê? Porque na hora que você envia o e-mail, e aí uma coisa importante aqui também, gente, não envia um e-mail para um grupo ali de pessoas, já, né, todos os e-mails no mesmo grupo, que de repente quando chega lá para mim o e-mail eu consigo ver para todo mundo que você mandou. Não, invista um pouquinho mais de tempo nisso e traga um e-mail de uma forma mais pessoal, sabe? Coloque o nome da pessoa. Existem algumas ferramentas de marketing que fazem essa parte, né? Serviço de e-mail marketing já com o nome da pessoa ali também. Mas se você não tem isso nesse momento, encaminhe esse e-mail com o nome da pessoa lá, fulana de tal, né? Sou Candice, atuo com consultoria nessa área, envio meu portfólio em anexo, monta um texto também objetivo, claro, clean, né? Que a pessoa consiga entender qual é o seu tipo de trabalho e mais no assunto, seja clara também, porque às vezes naquele momento ela leu o seu e-mail e ela pensou, vou deixar aqui porque um dia posso precisar. E aí, de repente, lá na frente, no outro dia, ela precisa de uma consultoria para saúde mental. E ela pensa, meu Deus, quem mesmo me mandou sobre isso? E ela começa a procurar nos assuntos ali, né? Consultoria, saúde mental, consultoria, e não te encontra. Por quê? Porque o título do seu e-mail ali, o assunto, foi totalmente diferente. Então, lembrem de colocar no assunto consultoria, qualidade de vida, consultoria, clima organizacional, palavras-chave que também possam facilitar a procura dela se futuramente ela precisar de ti naquele momento, né? Ela te deixou lá no e-mail, mas não falou, não entrou em contato contigo. Então são dicas importantes que você pode aproveitar talvez nesse momento aí que você estiver fazendo essa prospecção de clientes, tá? Então, lembrem de uma coisa, né? Resumindo aqui, direcione para um e-mail, direcione o seu portfólio para um e-mail da pessoa responsável aí para a área de contratação de consultoria, né? A pessoa que pode contratar o tipo de consultoria, geralmente RH ou saúde. Geralmente desenvolvimento, treinamento, essa parte ali, mas dependendo da empresa,
tem uma divisão um pouco maior, né, de áreas, de setores. Então, seja bem específico ali, assertivo na hora que você pega esse contato. Encaminhe o e-mail direcionado. Encaminhe o e-mail com o nome da pessoa, não coloca tudo num e-mail só, né? Um grupo de e-mails e encaminhe um e-mail só. Não, direciona, né? Fulana de tal, bom dia, sou tatatá. Escreva um e-mail claro, né? Assertivo, que esteja ali o seu objetivo, né? O objetivo do seu trabalho, dos seus serviços, para que crie curiosidade nela também, de abrir o seu portfólio ali, o seu anexo, tá? Isso também é importante. E se atente ao assunto do e-mail, né? Coloque palavras-chave que façam que ela possa te procurar mais à frente se precisar do seu serviço, certo? Então, isso é uma forma que tem de prospectar, né? De vender, de fazer o marketing do seu trabalho, de divulgar o seu trabalho para as empresas, certo? Uma coisa bacana é assim, às vezes a gente quer tentar falar diretamente com a pessoa e naquele momento não deu, aí a secretária, a telefonista disse, olha, liga daqui a um dia ou daqui a meia hora, a gente liga de novo, não consegue, daqui a pouco liga de novo, não consegue. A gente também tem que ter um cuidado e ser cautelosa com isso, de não ficar insistindo muito para falar com uma pessoa que às vezes tem milhares de coisas para fazer ali no seu dia a dia, e que ela não está tendo tempo para atender. Nós não somos a prioridade dela talvez naquele momento. Isso é bem comum acontecer, tá? Quando você fica insistindo e às vezes você é tão insistente que a telefonista já vai ficando um pouco mais irritada aí com você, ela pode comentar lá com a pessoa do RH que, olha, essa consultora fulana de tal aí, eu não aguento mais passar ligação para ti, tu não conseguir atender porque ela tá me enchendo o saco. Isso às vezes acaba queimando o teu filme enquanto consultora que está insistindo ali em falar com a pessoa responsável do RH, tá? Então, muito cuidado com isso, seja cautelosa. Por que eu tô te falando isso? Porque eu já estive do outro lado, eu trabalhei mais de 17 anos dentro de empresas. Trabalhava com vários tipos de consultoria, contratava vários tipos de consultoria. E tem coisas que são muito desagradáveis, principalmente essa questão da insistência. Então, seja cautelosa, seja assertiva, sabe? Seja cirúrgica ali no que você vai fazer, para que você não fique queimada, né? Na listinha ali das consultorias que eles não querem contratar, porque você é muito chata, ou você é muito insistente, você é muito inconveniente, né? Então, não queira esse rótulo aí para você também. Infelizmente, né? A gente tem pessoas e pessoas que às vezes não percebem aí o time e, né, o cuidado que a gente precisa ter com isso, tá? Então, hoje, enquanto consultora, eu tenho muito cuidado com isso também e eu sugiro que você também tenha para não queimar o seu filme, certo? Mas isso não quer dizer que você não possa encaminhar volta e meia, uma vez por mês, né, um material para esse e-mail, não ficar ali ligando, mas enfim, quem não é visto não é lembrado, sabe? Então, encaminhe algum material interessante, algum conteúdo bacana que pode ser útil para aquela pessoa ali, para essa área de RH, de gente, de pessoas ou da saúde ocupacional, sabe? Que gere interesse também. Então, mesmo via e-mail, a gente pode direcionar, né, com uma intenção o nosso conteúdo ali para aquela pessoa que é responsável por contratar consultorias do tipo do meu serviço ali para aquela organização. Entende? Então, isso são estratégias que você pode ter para prospectar clientes, para divulgar o seu trabalho, para fazer o marketing dele também. De uma forma bem resumida aqui, né, gente? Mas são possibilidades, certo? Lembre que network é super importante, né? Quando a gente está com grupos de pessoas, quando a gente tem amigos, colegas, circula pelo meio, né, de pessoas ali, de RHs e saúde, das empresas, né, de empresários, enfim, a gente está ali também de alguma forma fazendo a divulgação do nosso trabalho, mesmo que a gente não fale nada. Né? Mas a gente pode aproveitar muito, inclusive, se a gente direcionar, né, a nossa comunicação, o que a gente expressa ali de uma forma bem intencional, com o objetivo que a gente quer,
certo? Então, mesmo nesses ambientes de network, a gente tem muito poder aí para fazer o nosso marketing pessoal, o marketing da nossa empresa, do nosso negócio. E não esqueça disso, mesmo que você não tenha intenção nenhuma de fazer marketing, mesmo que você ache que é errado fazer marketing, mesmo que você ache que não é certo fazer marketing, né? Que é ruim para a pessoa, enfim, por qualquer motivo aí que você tenha, só a sua imagem já fala de você. Então, cuidado com ela também, né? E aquilo que eu falei no início, toda essa divulgação, esses contatos que a gente faz, né, encaminhando o portfólio, divulgando conteúdo nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, onde quer que você queira divulgar, por todos os canais de divulgação que existem, né, para fazer marketing, ele é uma preparação para compra, que é a segunda ação. Então, o marketing é a primeira ação. A compra, né? No nosso caso, a venda do nosso serviço seria a segunda ação nesse fluxo. Ele prepara o meu cliente, né? O potencial consumidor ali do meu produto para adquiri-lo. Então, prepara para que eu consiga vender para ele, certo? Eu queria deixar essa mensagem aqui para você e tirar um pouquinho, né, desse dilema da venda. Então, que ela não seja algo ruim para você, né, que não seja algo tão penoso, não seja algo tão difícil. E talvez você possa começar no dia a dia ali com aquilo que você tem de recursos, direcionando quando você faz um stories, direcionando quando você faz uma publicação aqui no Instagram ou em alguma outra rede social, principalmente lá no LinkedIn, que a gente fala com muitos profissionais, né, de empresas. Inclusive, adicione esses profissionais para sua rede, né? Procure descobrir quem eles são e vai adicionando eles ali. No LinkedIn é mais fácil porque a gente consegue saber os cargos, né? Aqui nas outras redes já é um pouquinho mais difícil, mas também é possível a gente fazer isso se a gente sabe o nome das pessoas. Então, vá sendo bem diretiva, né, com intenção na divulgação do seu trabalho, justamente para que ele tenha um potencial maior aí da venda do seu serviço. Muito bem, nós vamos falar mais sobre isso na jornada da psicóloga consultora, então, que vai acontecer na semana que vem. Como eu falei, essa semana estamos na segunda semana, né, de live de aquecimentos aí para semana que vem, onde teremos 3 aulas totalmente exclusivas, gratuitas, 100% online, para as psicólogas que se inscreverem. Então, vai ser para um grupo fechado de psicólogas que querem, né, ter acesso aí a essas 3 aulas para aumentar, para descobrir, né, o caminho de aumentar a renda e ser dona da própria agenda com a consultoria. Eu vou esmiuçar, trazer mais detalhes, trazer mais evidências, informações sobre a minha história também, sobre o que eu consegui nesse processo da consultoria e, né, as evidências que talvez você precise visualizar, conhecer para tomar a decisão de fazer essa transição ou de trazer a consultoria para a sua atuação profissional também, conciliando com outras áreas que você já atua no momento. Tá certo? Então, não esquece de se inscrever, o link está aqui na bio do Instagram. Já sai agora aqui da live ou, né, sai do vídeo, já vai ali na minha bio e faça a sua inscrição para garantir o seu lugar e essas 3 aulas totalmente gratuitas. Combinado? Gente, um grande abraço. Estamos perto do horário do almoço, então um ótimo almoço para vocês e até breve. Amanhã estamos aqui de novo. Até mais!